Muito boa tarde, amigos advogados. Eu espero que estejam gostando muito do nosso workshop, o primeiro na nossa querida OAB Nilópolis, que abriu essa oportunidade incrível de uma collab entre a OAB Jovem com a Comissão Notarial e Registral para discutir um assunto pouco explorado, que é o direito extrajudicial. Então, vamos começar de pronto, até porque teve que ser gravação. Vamos começar. Advocacia extrajudicial para advogados modernos. Por que para advogados modernos? Sabe por que eu coloquei esse título? Porque eu tenho certeza do que eu vou te mostrar aqui hoje, uma maneira moderna e eficaz de fazer algum recurso, você já precisou, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, ou que você precisou fazer, ou que você pagou alguém para fazer para você. Claro que antes preciso me apresentar. Eu sou Yasmin Vieira, advogada apaixonada por planejamento patrimonial e regularização de imóveis e tudo que envolve o direito extrajudicial. Já são mais de 10 anos de atuação de prática, lidando com famílias, negócios, histórias reais. E foi no meio desse caminho que eu percebi que a tecnologia é uma aliada poderosa. E hoje, mais do que nunca, o mundo respira tecnologia. Fui acolhida pela Albenilópolis há 4 anos de uma maneira que eu não consigo nem explicar. Todos são tão gentis que me senti parte de uma família e eu espero muito que vocês aí aproveitem esse acolhimento que só eles têm, pois não é assim em muitos lugares. Depois de conversar com muitos advogados, percebi uma carência em certos pontos que para mim parecia básico. Afinal, sempre estive no meio tecnológico, mas percebi que muitos foram introduzidos nesse meio sem explicação nenhuma, o que atrapalha eles entenderem as tecnologias atuais. Foi assim que eu comecei a ensinar o que eu aprendi. Hoje, ajuda advogados e advogadas a dominarem plataformas como e-notariado, RI digital, a organizar seus fluxos com ferramentas como Notion, Trello, IA e a estruturar uma advocacia moderna, produtiva e humana. Então, eu convido vocês a conhecer o meu trabalho pelo QR Code, pelos meus canais de comunicação que estão aparecendo aí na tela, tá? Mas vamos para o que interessa. Depois de tantas palestrantes maravilhosas que deixaram esse workshop incrível, ensinar um pouco do que pode te ajudar nessa vida extrajudicial é uma responsabilidade gigante. Vamos lá? Do papel à nuvem, não se trata apenas de modernização de sistemas, mas de uma mudança completa de paradigma na prática do direito. Sistemas antes carregando burocracias, papéis intermináveis, mudou para sistemas eletrônicos com inovação e segurança. A transição dos atos cartorários analógicos para o meio digital está entre as transformações mais relevantes e pouco compreendidas no sistema jurídico brasileiro. E nós somos todos juristas. Sabemos que nenhuma revolução jurídica acontece sem respaldo normativo. Então, é por isso que eu quero te apresentar o provimento 100 de 2020 do CNJ. Você pode me perguntar: mas a gente já tinha começado os meios digitais antes desse provimento? Sim, mas um acontecimento que mudou a vida de todos e também a vida do direito extrajudicial foi a pandemia, logo em 2020. Esse provimento foi um divisor de águas. Ele instituiu o e-notariado como a plataforma oficial dos cartórios de notas do Brasil, permitindo a prática de atos notariais por meio eletrônico, com validade jurídica plena. E também vamos falar da Lei 13.465 de 2017. Mesmo ela sendo anterior a 2020, ela também significa muito para a gente. Mas vamos dizer que essa lei, desde 2017, estava engatinhando até acontecer a pandemia e as coisas deslancharem. Essa lei criou o ONR, Operador Nacional de Registro de Imóveis Eletrônicos, uma instituição responsável por implementar e operar sistemas de registro eletrônico de imóveis em âmbito nacional, onde começou as matrículas e os procedimentos a serem padronizados em todos os registros de imóveis.
porque antes, meu amigo, era uma bagunça. Cada registro fazia o que queria e o trabalho era pesado. Vamos para o próximo. Tudo começou em passos de tartaruga, mas chegamos lá e estamos e continuamos aprimorando até hoje. Infelizmente, muitos ainda acreditam que o cartório é só presencial, certidão digital não tem validade, o cliente quer ver o papel carimbado. Isso são mitos, estão ficando para trás e com eles profissionais que não se atualizaram. Advogados que dominam essas ferramentas atendem mais clientes, menos deslocamento, otimizam sua rotina ganhando várias horas com isso, conquistam a confiança de um novo perfil de cliente, moderno, digital e prático. Mas e a segurança jurídica? Como garantir que o ato é verdadeiro se tudo é feito à distância? Afinal, temos golpes pela internet hoje em dia como assim, a rodo, como que isso pode garantir? Como garantir que esse ato é verdadeiro e válido? Essa é sempre a primeira pergunta que recebo. E o que quero responder com todas as letras é: a segurança aumentou. Antes, a quantidade de falsificação de documentos era 5 vezes maior do que existe hoje com essas novas ferramentas. Antes, tínhamos atos solenes, Antes tínhamos atos solenes, firma reconhecida, papel timbrado, carimbo, rúbrica e agora? Agora se apoiam em certificados digitais, blockchain, assinaturas eletrônicas, automação. Lembre-se, a lei mudou. Agora falta uma mudança da gente. Mas entendo que você não. Mas entendo. Desculpa, gente, engasguei. Mas entendo que para você entender isso tudo, a gente precisa esclarecer alguns pontos específicos. Então, vamos começar? Vamos começar de fato as ferramentas? Vamos lá comigo? Primeiro, temos a ferramenta do e-notariado. E por que, que ela mudou o jogo? É uma plataforma desenvolvida pelo Colégio Notarial do Brasil. A sua essência é uma plataforma oficial dos cartórios de nota do Brasil, que permite a realização de atos como escrituras, procurações, testamento, autorização, reconhecimento de firma, tudo digitalmente. O etnotariado quebra o mito que atos solenes existem em papel e presença física. Ele representa uma evolução do notariado tradicional, trazendo acessibilidade, rastreamento, validade jurídica e confiança tecnológica. Mas como isso funciona, né? Para funcionar, precisamos de segurança, não é mesmo? Então foi criada a CCN, Central de Cliente do Notariado. É uma base de dados nacional de identificação e verificação de usuários, integrada ao sistema do e-notariado e gerenciada pelo próprio Colégio Notarial do Brasil. É o pilar invisível que sustenta a confiança no ambiente notarial digital. Sem ele, o e-notarial seria apenas mais uma plataforma de assinatura eletrônica, como tantas outras que a gente tem por aí. A plataforma do e-notarial já utiliza também a blockchain para registrar e selar digitalmente todos os atos lavrados, conferindo segurança comparável aos livros físicos. Mas o que é a blockchain? A blockchain é um sistema de registro descentralizado, criptografado e imutável. Cada bloco de dados, documento, assinatura, ato é vinculado ao anterior por meio de um código hash. Que se algo for alterado, esse código muda. Então a gente sabe que teve alteração. Agora que você entendeu como que é a segurança, como que isso ficou mais seguro, vamos é, vamos começar com por onde começar. Por onde que a gente começa isso, Yasmin? Como é que eu começo a utilizar essa ferramenta? E é simples. Se o e-notariado é o cartório digital do Brasil,
O certificado digital notarizado é a sua chave de entrada. Sem ele, nenhuma das portas digitais se abre. O certificado digital notarizado é sua identidade digital gratuita, exclusiva e segura, emitida diretamente por um tabelionato credenciado com base na fé pública notarial. Ela permite que qualquer cidadão assine documentos com validade jurídica plena e realize atos notariais remotamente. Você pode acessar tanto pelo site como pelo aplicativo, e esse certificado fica vinculado ao CPF por 3 anos, podendo ser revalidado. Importante, ele não é o mesmo certificado que usamos na OAB, que é o ICP Brasil tradicional, aquele 1, A1, A3, não é o mesmo. O certificado notarizado é emitido pela própria plataforma do e-notarizado, com amparo legal direto do provimento 100 de 2020. Gente, eu tô falando rápido porque o nosso tempo é curto, mas no final você vai levar um e-book com todas essas informações detalhadas, com passo a passo, como acessar. Fica tranquilo. Se perdeu alguma explicação, esse vídeo também vai estar postado no meu canal do YouTube e no Instagram. Então presta atenção. Não precisa anotar. Eu só quero a sua atenção para você não sair daqui com dúvida. Vamos lá. Como emitir um certificado notariado? O processo é simples e gratuito. Você acessa a plataforma, solicita o seu certificado, escolhe um cartório credenciado, desculpa que estão me ligando, escolhe um cartório credenciado, valida a sua identidade. Essa validação da sua identidade pelo cartório, ele pode ser feito de duas maneiras. Ou você vai presencialmente no cartório, ou eles marcam uma videoconferência com você para eles fazerem essa confirmação. Dica para os advogados: você pode, além de emitir, orientar os seus clientes a emitir o certificado antes de qualquer ato digital. Isso antecipará etapas e valoriza o seu serviço, porque tenho certeza que ele não fazia ideia que ele poderia assinar escrituras dentro da sua própria casa. E se você ainda não tem o seu, agora é a hora de dar o primeiro passo. Todo mundo tem que ter o seu certificado digital notarizado, ok? Agora vamos para o processo das escrituras públicas. Como funciona? Funciona da mesma maneira que a gente fazia antigamente. A gente ia até o cartório e falava com o tabelião escrevente. Ou mandava mensagem, que é o que a gente mais faz. A gente entra em contato com o nosso tabelião, com o escrevente ou com o local que a gente quer fazer a escritura, vai pedir, vai falar sobre o que, que é, vai elaborar a minuta, ele vai mandar a minuta para a sua aprovação. Depois desse passo, como é igual, como a gente já fazia antes, a única diferença é o posterior. O cartório, ele agenda uma videoconferência notarial e durante essa chamada, as partes são identificadas, tem a leitura da escritura e a confirmação da livre manifestação de vontade, gente. Isso aí tem que ter sempre, são rituais. E o ato é assinado com o certificado digital notarizado de cada um pelo aplicativo. A escritura é lavrada, registrada digitalmente e enviada em formato de PDF com fé pública para você, valendo em qualquer ocasião. E os exemplos de atos lavráveis digitalmente? O que a gente pode fazer? Qualquer escritura, gente. A gente está falando de compra e venda de imóveis, doação com reserva, sem reserva, divórcio, união estável, pacto, inventário, partilha, escritura declaratória, reconhecimento de paternidade, escrituras específicas, emancipação, ata notarial. Gente, qualquer escritura que antes era feita no físico, hoje é feito no e-notariado. Então, não tem diferença. E ainda, a gente nessa ferramenta, a gente tem algumas funcionalidades especiais. Vamos para as funcionalidades especiais e elas são, assim, eu tenho certeza que você não sabia. Vamos lá. Primeiro, a gente tem
Temos a autorização eletrônica para doações de órgãos e tecidos. Gente, você marca pelo e-notariado, faz uma videoconferência e é emitida uma autorização para você ser doador de órgãos e tecidos. Isso é um marco porque antes existia uma burocracia para fazer isso. E hoje, com um simples aplicativo, no aplicativo com uma videoconferência com tabelião, você consegue isso e o seu cadastro ele já fica no cadastro onde os hospitais têm acesso. Então, caso algo aconteça, você sim terá direito a ser um doador de órgãos e tecido, tá? No sistema também a gente tem como encontrar todas as firmas que a pessoa abriu em vários cartórios da sua vida. A gente tem como autenticar e reconhecer firmas, também é muito legal autenticar documentos e reconhecer firmas eletronicamente. Então você não precisa mais ir lá até o cartório, descobrir onde a pessoa tem firma para reconhecer, a gente consegue fazer isso eletronicamente. A gente tem também o E-Note Assina. O E-Note Assina é uma maneira que você pode fazer o upload do documento que você quer, do contrato, qualquer coisa, um documento que você precisa que seja assinado com reconhecimento de firma online, mas todos precisam ter o certificado eletrônico notarizado, tá? Mas você faz o upload, entra no sistema, faz o upload desse documento e cadastra todas as pessoas que devem assinar, observar, só ajustar, cadastra todo mundo vai receber aquela notificação para assinatura, vai ler o documento, vai assinar e no final esse documento já sai com firma reconhecida com fé pública. Então, a mesma coisa que a gente fazia antes, a gente pode fazer eletronicamente. Isso é maravilhoso e eu uso demais, demais, demais. Eu espero que vocês usem também, que vocês vão ver que vai ser uma mão na roda. Chega de ficar rodando por aí para reconhecimento de firma de contrato. Temos também a autorização de transferência de propriedade de veículo eletrônica. Antes a gente ia no Detran, fazia o DUT, né? Fazia a transferência, tudo pelo aqueles papeizinhos, e hoje a gente só precisa entrar no e-notariado, fazer essa transferência, cadastrar lá, e ele já vai estar no registro do Detran. Mas só pode fazer essa transferência eletrônica quem tem o CRVL digital, o CRV digital, tá? Se você ainda não emitiu o seu CRV digital, o Detran ele faz essa emissão, mas só pode fazer essa transferência quem tem o CRV digital. E também tem a autorização eletrônica de viagens. É um documento notarial digital que autoriza crianças e adolescentes a viajarem desacompanhadas ou acompanhadas apenas por um dos pais. Gente, sabe? Divórcio, pais separados ou viagens que só vai ser por algum responsável ou algum dos pais que precisa de autorização e antes a gente tinha que fazer um documento todo bonitinho, levar no embarque e hoje não. Hoje você só precisa entrar na plataforma do e-notarizado, cadastrar todas as informações importantes, sai o papel e você só precisa apresentar o papel no seu celular ou fisicamente na hora do embarque. É perfeito, rápido e sai em menos de 24 horas. Então, você que vai viajar, que tem aquela pressa, né? Nos casos de família, isso acontece bastante, já ligam para a gente desesperado, então que precisam desse papel para autorização de viagem. Hoje em dia, você pode fazer ele eletronicamente dentro do e-notariado. Não falei que tinha coisas aqui que você não sabia que tinha lá eletronicamente, você teve que fazer na mão? Então, é isso aí. Então, gente, vamos para a próxima plataforma porque o tempo é curto e eu preciso passar muito conteúdo para vocês ainda, tá bom? Agora a gente vai para o RI Digital. O RI Digital já é um pouco diferente. O e-notariado foi os registros de notas, né? Os cartórios de nota, a unificação dos cartórios de nota. O RI digital já é outra coisa, é a organização e padronização de serviços eletrônicos dos cartórios de registro de imóveis de todo o território nacional também. Então, é uma peça-chave quando a gente fala sobre direito extrajudicial. O acesso ele pode ser feito por login tradicional, pode ser feito pelo gov.br ou pelo nosso certificado da OAB, sem problema algum. A plataforma está disponível pela web e também pelo aplicativo. E essa plataforma, ela nos dá uma liberdade para agir no direito extrajudicial na outra parte, na parte do registro de imóveis, que era um pé no sapato de todo mundo que trabalhava nessa área, porque cada registro de imóveis fazia o que queria, e com essa uniformização ficou muito mais fácil da gente trabalhar.
Então vamos lá. Funcionalidades especiais do RI digital. Gente, é uma melhor do que a outra, tá? Primeiro, a gente tem a função que é mais utilizada, que a gente ia no surgiu até sites que faziam esse serviço de emissão de certidão, tem vários ainda no sistema, mas pelo RI digital fica muito mais fácil de você solicitar e você sabe a veracidade daquela certidão. Então, solicitação de certidões de matrículas e ônus reais pode ser feita pelo ferramenta do RI digital. Você paga o valor, tudo pelo site, sai a certidão emitida válida legalmente, tá? Assinada digitalmente com o seu código de verificação. Então, não tem nada de fraude ou falsificação e ela pode ser utilizada em qualquer ato. Ela é uma certidão como outra qualquer. Não é porque você imprimiu na sua casa que ela não tem validade, porque a validade dela, como a gente aprendeu, está lá no código hash e também no QR Code, nos códigos de segurança. Então, fique tranquilo, essa certidão, mesmo você imprimindo em casa, mesmo você recebendo em um PDF, ela é completamente válida em qualquer local. Na justiça, no direito extrajudicial, em qualquer local, ok? Vamos para um próximo. Esse aqui é o meu favorito. Por quê? É uma visualização digital. Ela não é a certidão. Você visualiza a tela de onde o seu imóvel está matriculado, aquela matrícula, você vai visualizar aquela matrícula. Ela também vai ser entregue num PDF, mas quando você imprimir, ela não vale como uma certidão, ela só é a visualização. Yasmin, mas por que eu vou emitir? Vou visualizar ao invés de emitir, não é muito mais fácil? Depende. Tudo no direito depende, né? Eu adoro usar depende. Depende. Por que depende? Porque a visualização é um valor irrisório. Aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, tá R$ 20 a visualização da matrícula. E para a gente emitir uma certidão de uma matrícula, a gente está falando de 180, 150, dependendo do cartório de registro de imóveis. Então, você pagar R$ 20 para visualizar uma matrícula, quando você está fazendo pesquisa, quando você só precisa saber se teve movimentação naquela matrícula porque um cliente solicitou alguma coisa ou alguém faleceu, você só visualizar já te adianta o serviço pra caramba. E depois, quando você for fazer o ato, se for inventário, no caso, quando você for fazer um inventário, você vai lá e emite a matrícula, emite a certidão da matrícula. Por quê? Todos nós sabemos que as certidões hoje em dia têm prazo de validade. Então, até chegar a esse ponto, muitas vezes a gente emitia a certidão, passava toda a burocracia do inventário até chegar no final da lavratura da escritura e tinha que emitir as certidões tudo novamente, gastando todo o valor novamente. Então, o que você faz? Você visualiza a certidão antes, faz toda a burocracia normalmente. Quando chegar próximo da escritura, você vai lá e emite a certidão original. Então, gente, isso aí é uma dica prática que poucas pessoas usam e é maravilhoso, maravilhoso. Inclua isso na sua vida. Não pague R$ 180 só para você tirar uma dúvida. Paga R$ 20 que é muito melhor. Vamos pro próximo. O próximo é o monitor registral. Esse aqui eu coloquei para vocês, só que esse é um pouco mais restrito para um tipo de trabalho. Por quê? Quando a gente organiza, quando a gente administra muitos imóveis, muitos bens, é mais fácil a gente pagar esse serviço mensal que esse sistema tem, para te avisar quando há manifestação, modificação, transferência, penhora, cláusula restritiva, todos esses tipos de mudança, quando tem muitos imóveis, fica muito difícil da gente verificar. Então, quando você paga essa parte mensalmente, tudo que acontecer com aqueles imóveis inscritos vai te informar. Eu acho isso muito bom, mas ele só é utilizado realmente para quem administra muitos bens imóveis. Não é para galera, eu não faço isso, eu indico para alguns clientes, mas eu não faço só quando eu estou trabalhando mesmo com administração. Então, é um recurso legal para você saber que existe, porque se alguém perguntar, você sabe que existe, mas não é tão usual assim no nosso meio de trabalho, tá? Agora, o segundo é usual até demais, que é a pesquisa de bens por CPF e CNPJ. Ó, é maravilhoso. Você coloca o CPF ou CNPJ e essa pesquisa te traz todos os imóveis que estão inscritos naquele CPF ou no CNPJ. Mas a gente tem uns detalhes que eu quero falar para você.
Essa pesquisa não é tão barata assim. Ela é barata, ó, 10% do valor é maravilhoso, mas depende. Por exemplo, se você não tem delimitado a região que possa ter sido lavrada aquela escritura, que você está procurando aquele imóvel, aquela região específica, você vai ter que procurar em muitos cartórios. E isso vai gerar uma despesa enorme. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa genérica de um CPF em todo o estado brasileiro, gente, é muito cartório de imóveis em todos os estados brasileiros. Essa pesquisa de todos os estados brasileiros saía numa média de R$ 7.000. Então, quando você quer pesquisar, não, só vou pesquisar aqui no cartório de Nova Iguaçu, R$ 40. Ótimo, maravilhoso. R$ 40 você pesquisa se ele tem imóvel lá, se não tiver, vai sair ali. Agora, mas se eu quiser pesquisar no imóvel de Nova Iguaçu e de Nilópolis, já são 80. É mais barato? Óbvio que é mais barato. Você vai pesquisar sem sair de casa? Você vai pesquisar sem sair de casa. Mas entenda, essa pesquisa ela é mais barata, mas ela pode ficar muito cara se você não tiver delimitado a quantidade de cartórios. Quanto mais cartórios de várias regiões, mais cara essa pesquisa fica. Então, fica ligado, é uma ferramenta boa que você pode utilizar, você precisa saber que ela existe, você precisa utilizar ela, mas com sapiência. Você precisa utilizar ela sabendo como ela funciona. Se for imagina uma pesquisa nacional de todos os estados, quanto que não vai sair? Se só no Rio de Janeiro isso é mais R$ 7.000. Então, assim, é uma pesquisa para quando você sabe ao certo quais são os cartórios que você quer pesquisar. Porque se for uma pesquisa genérica, ela vai ficar muito cara, tá bom? Mas, dependendo do caso, a gente nunca sabe, vale a pena, é bom saber que ela existe. Vamos agora para... gente, essa eu uso demais. Eu uso essa ferramenta para as minhas propostas para cliente, tá? Que é a calculadora de emolumentos. Você simplesmente coloca lá os custos, você coloca lá qual ato que você está fazendo. Eu estou fazendo um inventário. Eu estou fazendo uma compra e venda. Eu estou fazendo uma declaratória. Você coloca o ato, você coloca o valor envolvido, você coloca a localidade, a natureza jurídica, e ela simplesmente faz um cálculo de todos os emolumentos que você vai pagar no cartório. Então, você já chega no cartório com um valor, pode ser aproximado, mas você já chega no cartório com um valor, você já dá para o seu cliente, esse valor aqui é o aproximado para fazer essa escritura. Então, ele não sai às cegas. Muitas vezes, a gente tratava com os clientes ficavam super empolgados para fazer as escrituras com a gente fazia todo o negócio. Quando chegava no cartório, a gente pensava que era um valor e era outro. E outro, assim, absurdamente maior, porque tinha saído no provimento, qualquer coisa nesse sentido. Então, essa calculadora dentro do RI digital facilitou a gente saber até um custo aproximado que a gente vai perder no cartório. Porque a gente sabe que os custos são altos, mas você ter isso já palpável, fica muito mais fácil de você vender o seu serviço para o cliente. Então, essa calculadora de emolumentos, gente, use porque eu uso muito, uso bastante. E não se esqueça, gente, lá no nosso e-book tá tudo explicadinho, bonitinho. Aqui eu só tô querendo refrescar a sua mente com várias possibilidades que tem no mercado e você não sabia, tá bom? Agora vamos para o mapa de competência registral. Gente, vocês não sabem a quantidade de vezes que teve um registro, caiu em exigência pela falta de competência. Por quê? Porque era de um RGI, aí depois de 2000 não sei quanto foi para outro RGI, aí em 1900 não sei o que foi para outro RGI. Então isso virou uma bagunça. A gente muitas vezes não sabe qual aquele imóvel faz parte de competência de que registro de imóveis. Mas aquele imóvel é no bairro tal, com certeza. Por exemplo, aquele imóvel é na Ilha do Governador, com certeza é o 11º, nem sempre. Então, o mapa da competência, você joga lá o endereço e ele vai te falar exatamente qual é o cartório, o registro de imóveis competente para aquele imóvel. Aí você vai entrar em contato com o cartório sem problema nenhum. Isso é maravilhoso, porque como eu te falei, teve uma dança da cadeira nos cartórios de registro de imóveis. Quem trabalha na área sabe que às vezes não é tão fácil assim, principalmente na capital do Rio de Janeiro, né? Em alguns bairros da Baixada não é tão assim, porque só tinha um registro, alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente sai para uma área maior,
teve uma dança na cadeira, então a gente precisa saber essa competência registral, quem é o RGI responsável por aquele imóvel que a gente vai tratar, que a gente vai regularizar, que a gente vai fazer qualquer tipo de negociação, tá? Usem que você vai se surpreender. Vamos pro próximo. O próximo, gente, é o meu querido. Ele simplesmente foi a ferramenta que fez eu parar de ir nos cartórios, que eu parar de ir nos RGIs. Alguns RGIs ainda estão implementando, ainda não chegou em todos os atos. Por exemplo, alguns cartórios não fazem uso capião pelo e-protocolo, você tem que ir pessoalmente. Sem problema nenhum, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá, ainda tá novo, ainda tá recente. Mas o e-protocolo, cara, é a melhor ferramenta que você pode saber. Sabe aquela a certidão que a escritura que a gente fez pelo e-notariado, ou uma escritura que a gente fez muito tempo lá atrás, a gente pode simplesmente registrar no registro de imóveis pela internet. Não precisando ir no cartório, ver emolumentos, tudo sai pela internet. Tudo que você tem que pagar sai pela internet. A taxa de inicial sai pela internet. Você vai juntar os documentos. Tudo você faz no sistema do e-protocolo dentro do RI digital. E é maravilhoso. Você coloca o livro, folha, quem são as partes, o que se trata, o que você quer registrar, junta documento, troca de titularidade de IPTU, ITBI, se for o caso, ou ITD, se for o caso, você vai juntando todos os documentos lá. Ele vai para o registro de imóveis competente, eles analisam, se cair em exigência, você vai responder a exigência dentro da própria plataforma, e se não cair, só ir correr para o abraço, pegar a sua certidão com a escritura registrada e ser feliz para sempre, porque vai sair da mesma forma e tem toda a validade jurídica da mesma forma se você tivesse ido presencial. Então, o e-protocolo, amor, use, tente. É difícil. Eu não sei o que escrever. Escreve o que vier na sua cabeça, porque se vai cair em exigência e o cara vai pedir para você consertar. Então, não fica com medo de tentar. Tente. Vai cair em exigência? Sempre cai, gente. Vamos lembrar naquele negócio, registro de imóveis sempre cai em exigência. Às vezes é algum documento que você já até enviou, ele não viu e pediu na exigência. Isso acontece? Nossa, demais, demais. Então, cair em exigência não é um tabu. Cair em exigência é um fato. Vai cair em exigência e você vai cumprir. É igual na justiça. O juiz vai pedir alguma coisa e você vai cumprir. Da mesma maneira, no e-protocolo. Vai cair em exigência e você vai cumprir. Se eu não concordo, você fala que você não está concordando e suscita a dúvida do mesmo jeito que a gente fazia antes no judiciário. Mas, se for assim, para o direito extrajudicial, às vezes é muito melhor você, mesmo que a exigência for repetitiva, cumpra. Não vai custar muita coisa. Vai ser mais rápido de você resolver do que você suscitar dúvida. Agora, se for um caso absurdo, não acate, suscita dúvida. Fale para o seu cliente que é necessário e suscita dúvida. Agora, se é uma exigência que você pode cumprir, gente, cumpra. Não dificulta a sua vida no direito extrajudicial. O direito extrajudicial é para você resolver, é para você ser político. Você precisa resolver o que precisa. É simples assim. Então, usem o protocolo que vocês vão se surpreender. Dá para fazer, gente, protocolar escritura, contrato, mandado judicial, tá? Formal de partilha, averbações de casamento, tudo diretamente pela internet com validade jurídica. Então fique tranquilo e utilize essa plataforma, pelo amor de Deus. Vamos para o foco. Eu vou te dar uma pincelada de como que funciona o protocolo, passo a passo simplificado. Lembrando que tá o passo a passo no e-book. Então, não precisa escrever nada, não precisa copiar nada. Eu só quero que você preste atenção como é que funciona. E se você não entender, revê o vídeo para entender melhor. E junto com a apostila que vai ficar, perfeito. Vamos lá. Você vai acessar o portal tanto pela web ou pelo aplicativo. Eu sugiro pela web, porque o aplicativo fica ruim de manusear. Então, para você acompanhar pelo aplicativo, ok. Agora, para você manusear, colocar documentos e tal, eu sugiro o web. Eu sugiro. Você vai fazer a login com senha ou certificado digital, vai escolher o cartório competente, lembra de olhar lá no mapa da plataforma, se você não souber o cartório, para não ter problema de incompetência. Preenche os dados do tipo do ato, partes envolvidas, finalidade, anexa os documentos, todos em PDF, tá?
Não aceita imagem, é sempre PDF. Alguns documentos precisam ser assinados digitalmente, como você já faz no judiciário, então não tem grandes dificuldades assim. Paga a taxa, claro, da mesma forma que você ia pagar lá no balcão, você vai pagar a taxa só que pela internet. O pagamento da taxa pode ser Pix, pode ser boleto, você pode comprar créditos e deixar lá, porque às vezes tem promoção de crédito, por incrível que pareça. Então você compra e deixa lá guardado quando você precisar, sem problema nenhum. Pagamento básico de qualquer plataforma digital que a gente utiliza hoje. Acompanha os status do e-protocolo, análise, exigência e finalizado. Quando ele finaliza, ele vem o valor dos emolumentos totais para você pagar. Você vai pagar, ele vai ser registrado e averbado na forma digital e vai sair a certidão com esse registro ou averbação que você estiver fazendo. Então não temos muita dificuldade. É simples o passo a passo. Se você não entender alguma coisa, faz do jeito que você achar mais correto, que quando cair em exigência você resolve. Então não fique preocupado, eu tenho medo de quebrar. Eu tenho muito isso, eu tenho alguns amigos que eles ficam, não, eu tenho medo de quebrar, não vou mexer não. Quebrar o quê? Se quebrar, conserta, é simples. Então você não fica com esse medo. Teste, tente. Se der errado, vai cair em exigência e você vai cumprir, como já acontece no Poder Judiciário. Nada mudou, entendeu? A gente só saiu do Judiciário e foi para o extrajudicial. A gente está tratando com escrevente, com tabelião, com fiscal. A gente só não está tratando com juiz. É só isso a diferença, tá bom? E vamos para um bônus que eu quero falar para vocês. Gente, eu te apresentei duas ferramentas. Essas duas ferramentas juntas modificam a sua carreira. Por quê? A primeira ferramenta que eu apresentei foi o e-notariado. O e-notariado você faz as escrituras, você faz toda aquela movimentação, né, que a gente fazia no cartório de notas, eletronicamente. E depois que você faz uma escritura eletronicamente, vamos dizer assim, de compra e venda ou formal de partilha, o que você precisa fazer? Registrar no registro de imóveis de cada imóvel, não é mesmo? Então, imagina só, fazer a escritura pelo e-notariado digital e fazer o registro dessa escritura dentro do RI digital, tudo eletronicamente, sem sair de casa, um serviço que você resolve online, os dois procedimentos, e pode cobrar separadamente, cobrar para fazer a escritura e cobrar para registrar, e fazer tudo isso sem sair de casa, gente, mão na roda. É o que eu faço no meu dia a dia. Hoje eu trabalho exclusivamente com direito extrajudicial, todo mundo sabe. Eu comemorei ano passado, que foi o primeiro ano que eu não entrei com nenhuma ação judicial, e para um advogado comemorar isso é estranho, todo mundo achou que eu era louca, mas eu comemorei porque para mim é um marco, porque eu descobri que o advogado não é feito só de justiça, o advogado não é feito só do judicial. A área extrajudicial para mim foi mais benéfica, eu recebo bons honorários, não tenho o que reclamar, sempre tenho serviço, porque advogados dessa área é escasso, tem muita gente mais curiosa do que advogado nessa área. Então, e eu costumo me aprofundar no que eu faço. E eu quero que vocês se aprofundem também. Percam esse medo do direito extrajudicial. Achar que não vai para frente, que você não consegue conversar com ninguém. Pelo contrário, é uma das melhores áreas que a gente tem hoje para trabalhar, é o direito extrajudicial. Encontre essa área e vá. E lembre-se, a validade jurídica, o registro eletrônico tem a mesma força legal do processo presencial. Então, não é porque você está fazendo eletronicamente que está errado. É a mesma força, gente. Vamos lá, vamos conseguir. Agora, chegamos ao fim da apresentação. Desculpa a correria, mas era preciso. Não foi como a gente planejou, mas eu espero que vocês aproveitem o conteúdo, principalmente do e-book, que está bem mais explicadinho. E se você percorreu essa jornada completa por ferramentas que estão transformando a prática do direito extrajudicial no Brasil, entenda que o direito extrajudicial não é uma tendência, é uma realidade, é um ramo do direito que muitas vezes foi esquecido, foi deixado na mão de despachantes, onde aconteceu os piores erros históricos de registro que a gente teve. Então, você é um operador do direito, você conhece leis e você sabe que você pode operar pelo direito extrajudicial. Não é necessário ser judicial.
E vamos começar? Vamos aplicar o que a gente aprendeu aqui? Busque o seu certificado digital notarizado se você não tem, explore as plataformas, entre nas plataformas, compartilhe o seu conhecimento, tente fazer, tente emitir uma certidão, tente é, fazer um registro, quem sabe, que você está ali na gaveta, que você tem que ir lá no cartório e fazer eletronicamente. Gente, tudo que a gente precisa é um passo para começar, um passo para conhecer. E como prometido, o QR Code do livro, do e-book que eu fiz com todos os passo a passo, como entrar, como fazer, tudo detalhado e o melhor, eu coloquei os links também para caso você queira, porque não existe um manual para todas essas ferramentas, mas tem algumas coisas que na internet que são interessantes, que tem disponível, eu coloquei o link para você ler também como é que tá lá na instituição, como é que tem que se fazer, não confiar só em mim, ir atrás. Então, eu espero muito que você aproveite esse e-book. É um dos meus últimos projetos aqui na OAB, porque eu não sei se todo mundo sabe, eu me mudei para Brasília, então eu vou passar o meu escritório de direito, a minha OAB e o meu escritório aqui para Brasília por questões de impostos. É triste, mas é verdade. A gente vai fazer essa e eu vou morar aqui definitivamente, então eu vou sair da OAB Nilópolis com o coração apertado, porque, como eu falei, vocês abriram as portas para mim de uma maneira que nenhuma outra OAB que eu fui antes fez. E eu tenho dificuldade, sempre tive dificuldade para me comunicar com pessoas, algumas pessoas sabem disso, eu tenho autismo, então se comunicar foi uma coisa que eu fui construindo por anos, e por incrível que pareça, esses 4 anos na OAB Nilópolis foi o que eu mais consegui me comunicar, que eu conheci pessoas que entenderam esse meu lado e me levaram junto, coisa que antes eu me resguardava porque eu tinha medo, eu tinha problemas de comunicação, eu não sabia o que as pessoas iam pensar, né? O capacitatismo é muito difícil, mas é isso aí, gente. Eu tô aqui. O que vocês precisarem, vocês podem ter certeza que eu vou tô deixando a OAB Nilópolis com o coração apertado, mas que vocês estão todos no meu coração e se precisarem de qualquer coisa, eu estou sempre disponível. Todos que me procuram pelo WhatsApp, pelo Instagram, eu respondo todo mundo com muito prazer e eu fiz muitos amigos aí. Então eu espero que vocês tenham aproveitado o workshop. Vocês estão em mãos maravilhosas, que é a OAB Jovem e a Comissão Notarial e Registral, que vai continuar. A Aline está aí representando a Valesca também. E eu espero muito que vocês aproveitem essa oportunidade que a OAB Nilópolis está dando para a gente. Eu agradeço todos que participaram, todos que vieram com o coração aberto, e eu espero muito que vocês tenham aproveitado essa minha curta palestra, corrida, gravada, feito às pressas, mas com muito amor e dedicação a vocês, tá bom? Um grande abraço para todos. Tchau!